Olá, seja muito bem-vindo à sua aula especial no programa CIS Evolution. Eu sou Yane Parente, sou diretora do CIS Assessment, que é uma empresa de tecnologia apaixonada por pessoas. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre perfil comportamental de uma forma que talvez você não tenha visto ainda. Hoje a gente está aqui para conversar sobre relacionamentos, sobre como ter relacionamentos de sucesso, o segredo dos relacionamentos de sucesso. E a gente vai te trazer essa perspectiva a partir da análise de perfil comportamental. Mas antes de começar, eu quero te dar os parabéns. Parabéns por estar nesse programa, parabéns por ter decidido buscar mudança na sua vida, buscar mudança na sua trajetória, seja pessoal ou profissional. Parabéns por estar aqui, porque você estar aqui significa que você decidiu que a sua vida nunca mais será a mesma. Você decidiu fazer diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. Você decidiu mudar a sua história e das pessoas que te cercam. Então, parabéns por essa decisão. Eu sou Yane Parente e eu desejo que você tenha o melhor proveito dessa aula para que você consiga dar continuidade a essas transformações que você já está conquistando a partir do teu processo de coaching em grupo, para que você consiga melhorar ainda mais os teus relacionamentos com outras pessoas, sejam elas pessoas do seu ambiente pessoal ou ambiente profissional. Vamos junto? Então, a nossa aula é sobre o segredo dos relacionamentos de sucesso. E talvez você esteja pensando assim, Yane, mas eu não tenho relacionamento hoje, eu estou solteira, eu estou solteira. Amigo, a gente não está aqui para falar só de relacionamento conjugal. A gente está aqui para falar de diversos tipos de relacionamento. Seja um relacionamento pessoal ou um relacionamento profissional. Pode ter certeza, onde houver pessoas, haverá conflitos de relacionamento. Agora, a forma como você vai lidar com esses conflitos é que faz total diferença, seja na sua carreira, seja na sua vida. Olha esse dado. 63% dos casos de insatisfação no trabalho são atribuídos a problemas de relacionamento. Então, amigo, mesmo que você esteja aqui com um interesse estritamente profissional, você precisa também cuidar dos seus relacionamentos profissionais. Você precisa cuidar das pessoas que convivem com você. Você precisa cuidar dos teus relacionamentos ali, sejam com colaboradores, seja com pares, pessoas que trabalham na mesma função que você, seja com os seus clientes, seja com o seu gestor, com quem quer que seja, você precisa olhar para esses relacionamentos. E o que você vai aprender aqui, eu tenho certeza que vai te ajudar a ter um melhor relacionamento com qualquer pessoa, desde que você esteja realmente disposto. Se você estiver disposto a colocar em prática o que eu vou te ensinar, se você estiver disposto a verdadeiramente modificar as suas ações para alcançar a outra pessoa, entender a outra pessoa sob uma perspectiva diferente, eu tenho certeza que os teus relacionamentos nunca mais serão os mesmos. Então, se você está pronto, se você está comprometido, pega papel e caneta, ok? Pega papel e caneta, porque ao longo do nosso treinamento, eu vou pedir que você escreva algumas coisas. E é muito importante que você realmente leve a sério, que você realmente faça os exercícios que eu te propor a fazer, que você realmente escreva, que você realmente coloque no papel o que eu te pedir para colocar no papel. Porque assim você realmente vai ter mudanças, assim você realmente vai ter transformação. Se você assistir essa aula do começo ao fim, sem anotar, sem pausar o vídeo para fazer os exercícios, sem pausar o vídeo para fazer as atividades, para fazer as reflexões que eu vou te propor, você está sabotando o seu processo, você está sabotando o teu crescimento, ok? Então, é muito importante que você pegue papel e caneta. Se for o caso, pausa agora, vai lá, corre lá, pega papel, pega caneta e volta. Mas pega papel e caneta para que você possa realmente fazer todas as atividades. E para iniciar, a primeira atividade é pensar quem são as pessoas que você tem dificuldade de relacionamento hoje. Existe alguém no seu convívio pessoal ou profissional que você tem alguma dificuldade de relacionamento? Se você quiser, pode inclusive colocar no papel pessoal, fulano, cicrano e beltrano. E profissional, Mariazinha, João e Pedro. Você pode colocar aí no papel quem são essas pessoas. Coloca os nomes dessas pessoas, no pessoal e no profissional. Essas pessoas, qual é a relação que você tem com elas? Coloca lá também. O Pedro é meu irmão.
A Maria é minha prima, o José é meu esposo. Coloca essas pessoas no papel também, ok? Coloca no papel quem são as pessoas que você tem mais dificuldade de relacionamento, seja no âmbito pessoal ou no âmbito profissional. Coloca aí, pausa o vídeo e escreve. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, I'd leave it all. Oh, for you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, I'd lose it all. Oh, for you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, I'd leave it all. Oh, for you, I'd leave it all. Então, agora que você já anotou quem são essas pessoas, anota também qual é a sua dificuldade de convivência com elas. Anota aí. Qual é a dificuldade que você tem para conviver com essas pessoas ou até com outras pessoas também? Coloca aí no papel qual vem sendo o seu maior desafio relacionado a conviver com os outros. A minha dificuldade é porque eu percebo que eu sou muito acelerado. A minha dificuldade é porque e as pessoas são mais lentas. A minha dificuldade é porque eu percebo que às vezes eu sou paciente demais, as pessoas são mais aceleradas. A minha dificuldade é porque eu acho que tem pessoas que são muito antipáticas, muito fechadas. A minha dificuldade é porque eu acho que as pessoas às vezes são falantes demais, se metem onde não deviam. Anota aí quais são as tuas dificuldades, quais são os desafios hoje relacionados a conviver com outras pessoas. Sejam pessoas de casa, sejam pessoas do trabalho, ok? Coloca aí. Se tiver como especificar as pessoas em que você tem essa dificuldade, melhor ainda. Se não tiver como especificar, coloca uma resposta genérica também. As pessoas em geral têm dificuldade por conta disso, disso e disso, ok? Então, vai lá, responde aí no teu caderno, responde aí no teu papel. Qual é a tua dificuldade, qual é o teu maior desafio hoje relacionado a conviver com os outros?
be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do you? But do you? But do you want to come on? I scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. Soon the boom boom boom. I've been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need to complicate, 'cause our time is short. This is our fate. I'm yours. Ok, então agora que você já identificou quem são as pessoas que você tem dificuldade de relacionamento e quais são as situações, quais são os teus maiores desafios relacionados a conviver com outras pessoas, a gente vai começar de fato o nosso treinamento. E o processo, ele sempre começa por você. Você aqui vai entender mais sobre essas pessoas que estão aí no papel, sim, pode ter certeza. Você vai começar a ter algumas pistas sobre a personalidade dessas pessoas. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito na convivência com elas. Mas antes de falar de outras pessoas, é importante falar também de você, de quem é você. O conhecimento do próximo tem isso de especial. Ele passa necessariamente pelo conhecimento de si mesmo. Então, você vai ver um vídeo agora que é para te ajudar a se conhecer um pouco melhor. Presta muita atenção nas perguntas que ele vai trazer, reflete sobre elas, pensa sobre elas e depois anota no teu caderno, anota quais são as percepções que você tem sobre si mesmo. Quem é você? Quais são as suas características? O que te irrita? O que te motiva? Presta muita atenção nesse vídeo e presta muita atenção nessas perguntas, ok? Luz, câmera, ação.
agora, vai no teu caderno e escreve. Quem é você? Fala sobre as suas características, fala sobre a tua essência, fala sobre quem você é de verdade. E eu não estou te perguntando qual é a tua carreira, qual é a tua profissão, eu não estou te perguntando com o que você trabalha, eu estou te perguntando quem é você. Quais são as tuas características pessoais, as tuas características de personalidade. Não é o que você faz, é quem você é. O que você faz pode mudar daqui a 1 ano, pode mudar daqui a 6 meses, mas quem você é vai continuar com você. Então, pense sobre isso. Pense sobre as características que você tem desde jovem. Pense sobre essas características e coloque elas no papel. Fala nesse papel. Quem é você? Vamos lá. Então, agora que você já anotou quem são as pessoas que você quer se relacionar melhor, quais são as suas dificuldades de relacionamento e quem é você, a gente vai começar a falar sobre a ferramenta que mudou a minha vida, que transformou as minhas relações e que eu tenho certeza que vai transformar as suas relações também. O nome dessa ferramenta é CIS Assessment. O CIS Assessment, como eu já falei para vocês, é uma empresa de tecnologia apaixonada por pessoas. E como é que isso funciona? Nós temos ferramentas, nós temos análises de perfil. Nós somos especialistas em análise de perfil comportamental. O que eu vou te trazer hoje
é um pouquinho do que a gente ensina no nosso treinamento CIS Assessment, nosso treinamento de análise de perfil comportamental. É um treinamento intenso de 3 dias para aprender profundamente sobre as nuances do comportamento humano, para entender realmente a essência de cada pessoa, o que as motiva a agir, como elas agem, do que elas têm medo. Então, é um treinamento muito intensivo. Aqui eu não tenho como te trazer o nível de detalhamento que eu trago no curso, mas eu posso te trazer um pouquinho que eu tenho certeza que se você aplicar esse pouquinho já vai fazer muita diferença na sua vida, vai fazer muita diferença no seu dia a dia. Está preparado? Então vamos lá. O CIS Assessment trabalha com a seguinte base científica. Nós trabalhamos com uma teoria muito conhecida no mundo que se chama teoria DISC. A teoria DISC ela fala de dominância, influência, estabilidade e conformidade. São 4 fatores que ajudam a entender a personalidade das pessoas. E você vai se entender e entender as pessoas que te cercam, entender as pessoas que você anotou aí no seu caderno, você vai entender a partir desses 4 fatores também. Mas a nossa base científica ela não fala só de teoria DISC. A nossa base científica ela vem também de outros autores, como é o caso, por exemplo, do Carl Gustav Jung. A gente traz no nosso relatório a perspectiva dos tipos psicológicos, que vão falar de extroversão e introversão, vão falar de sensação e intuição, vão falar de pensamento e sentimento. No nosso relatório, a gente fala também sobre os valores, a teoria de valores de Edward Sprenger. Então, o que realmente te motiva? Será que você é uma pessoa de valor teórico alto, ou seja, muito motivada pelo conhecimento, por adquirir novos aprendizados, sejam aprendizados úteis ou não, seja uma coisa que realmente você vai utilizar no seu dia a dia, seja uma coisa que você não vai utilizar nunca? É apaixonado por aprendizado em si, simplesmente por aprender? Será que você é uma pessoa de valor econômico alto, que é muito voltado para a relação custo-benefício, que vai estar sempre buscando as melhores promoções, vai estar sempre buscando os melhores descontos, vai estar sempre buscando a maior produtividade para conseguir entregar mais em menos tempo? Será que você é uma pessoa motivada pelo valor estético, ou seja, uma pessoa que gosta de qualidade de vida, que gosta de bem-estar, que gosta de curtir o momento, aproveitar o momento e a beleza das coisas? Será que você é uma pessoa de valor social, ou seja, que é muito altruísta, que gosta de contribuir com o mundo, que sente uma necessidade muito forte dentro de si de trazer uma contribuição para o mundo, de reduzir a dor das pessoas, que se solidariza com a dor do outro? Será que você é uma pessoa de valor político elevado, ou seja, alguém que gosta de crescer em status, alguém que gosta de liderar, alguém que gosta de pensar a estratégia por trás das ações e de conduzir as pessoas dentro dessa estratégia? Ou será que você é uma pessoa de religioso elevado, ou seja, alguém que valoriza viver de acordo com um sistema de vida, de acordo com princípios muito fechados, muito enraizados, que tem crenças muito estabelecidas e que quer viver dentro daquilo ali, dentro dessas crenças que você acredita talvez desde criança? Será que você tem qual dessas 6 motivações? Então, a nossa base científica ela é muito sólida. Nós trabalhamos com várias teorias. Trabalhamos, inclusive, com uma 4ª teoria, que é a teoria das inteligências múltiplas. Estamos desenvolvendo também uma ferramenta de autorresponsabilidade. Então, nós trabalhamos com diversas teorias para dar base ao que nós oferecemos, que é a análise de perfil. Mas a gente não está aqui para falar de teoria por teoria. A gente está aqui para falar de como isso se insere na tua realidade, de como isso está no seu dia a dia. E a gente vai conversar especialmente sobre a parte DISC, sobre a teoria DISC, sobre dominância, influência, estabilidade e conformidade. Como eu já falei para vocês, eu não tenho aqui como entrar no nível de detalhamento que eu entro no treinamento, que nós entramos no treinamento CIS Assessment, que é um treinamento de 3 dias. Mas eu tenho certeza que isso aqui que eu vou te trazer hoje, isso aqui já é capaz de modificar as tuas relações. Se você quiser aprofundar mais, obviamente, eu te convido a vir fazer o treinamento completo. Mas eu tenho certeza que só com o que eu vou te trazer hoje, só com o que eu vou te trazer nesse treinamento, você já vai começar a modificar a sua vida, a sua história e as suas relações desde hoje. Vamos lá? Então, para a gente entender sobre o teu comportamento, para a gente entender sobre o comportamento das pessoas que te cercam, a gente vai entender um pouquinho sobre essa teoria chamada teoria DISC. E aí eu quero que você traga a seguinte perspectiva. Imagina que a gente possa dividir o mundo, todas as pessoas do mundo, em 2 categorias. Pessoas que têm necessidade de influenciar e pessoas que não têm necessidade de influenciar.
Como é que isso funciona na prática? Imagina o seguinte, imagina que você está dando carona para uma pessoa, certo? Se essa pessoa é uma pessoa que ela tem necessidade de influenciar, ela vai passar a viagem inteira dando opinião. Ela vai passar a viagem inteira dizendo, rapaz, não vai por essa avenida, vai por aquela outra avenida que você vai chegar mais rápido no destino. Não estaciona aqui, estaciona lá é melhor, lá está na sombra, lá vai ficar melhor para você. Não faz esse caminho, não usa esse aplicativo, usa aquele outro que é melhor. Ela se sente muito à vontade para dar opinião. Por quê? Porque ela tem necessidade de influenciar. Entenda que é uma necessidade. Ela precisa disso, ok? É natural para ela influenciar. É natural para ela dizer o que ela pensa, falar o que ela pensa. Do outro lado, são pessoas que elas não têm necessidade de influenciar. Então, se você tem a mesma situação, essa pessoa que ela não tem necessidade de influenciar está de carona no seu carro, talvez você até pergunte para ela a opinião dela. Talvez você até pergunte, você acha melhor ir por essa avenida ou por aquela? Mas ela, como ela não tem a necessidade de influenciar, ela olha para você e diz, tanto faz. Para mim, chegando lá, está tudo certo. Ela não tem essa necessidade de dizer a opinião dela, então ela fica ali tranquila. Talvez você vá por um caminho que ela ache que conhece um outro melhor, mas ela parte do seguinte pressuposto, não, deixa ele dirigir, não é ele quem está dirigindo, o carro não é dele, então deixa ele fazer o caminho que ele conhece, deixa ele fazer o caminho que ele se sente mais à vontade. Ela só vai dar a opinião dela se ela se sentir muito à vontade, se ela tiver muita certeza do que ela está falando, porque, senão, ela vai guardar a opinião para si. Então, essa é a diferença básica dessas pessoas. Enquanto umas têm uma facilidade muito grande de falar suas opiniões, de expressar o que elas pensam, outras preferem ouvir a opinião dos outros, preferem ouvir a circunstância, observar a situação, observar a circunstância e se adaptar ao cenário. Uma outra forma de explicar é dizendo que essas pessoas que elas não têm necessidade de influenciar, elas são mais voltadas para se adaptar ao cenário ou a ouvir aquele cenário. Enquanto essas aqui que têm necessidade de influenciar, elas são mais voltadas para falar sobre aquele cenário, para opinar sobre aquele cenário, para intervir sobre aquele cenário, ao invés de se adaptarem. Ok? O que mais? Um outro exemplo, um outro cenário que possa trazer para você mais clareza sobre essa diferença entre os dois. Imagina que você está fazendo uma receita na sua casa. Você está fazendo uma receita de família. É um ensopado tradicional da sua família que você aprendeu com a sua bisavó. E aí você tem na sua casa um convidado especial que ele tem necessidade de influenciar. Ele está ali com você e aí ele olha para o que você está fazendo, ele não conhece a receita, mas ele dá opinião, ele se sente à vontade para isso. Ele diz, olha, está faltando sal, eu acho que você colocou pouco tempero, vai ficar sem gosto. Faz assim, por que tu não corta desse jeito? Por que tu não faz daquela forma? Ele se sente bastante à vontade para dar a opinião dele sobre o que quer que você esteja fazendo. Já o outro, que ele não tem necessidade de influenciar, ele fica ali numa boa e se você pedir ajuda, vamos supor que você peça ajuda, olha, corta a cenoura para mim, ele te pergunta, você quer que eu corte em cubículo, que eu corte em rodelas ou que eu rale? Por quê? Porque na cabeça dele quem manda é você, entendeu? Na cabeça dele quem está no comando é você. Ele está ali para se adaptar à forma como você está conduzindo o prato. Enquanto o outro não. Na visão dele, ele está ali para contribuir com você, para lhe dizer de que forma fica melhor conduzir aquele prato. Está ficando mais claro? Está começando a entender? Então vamos lá. Vamos trazer mais um cenário para você. Imagina o seguinte, imagina que, além de separar as pessoas entre as que são mais voltadas para influenciar e outras que são menos voltadas para influenciar, sem essa necessidade de influenciar, a gente possa separar elas numa outra categoria. A gente vai separar as pessoas em outros dois grupos. Um grupo que tem um foco em pessoas e relacionamentos e um outro grupo que tem foco em tarefas e em resultados. Como é isso? Quando o foco é nas pessoas e nos relacionamentos, são pessoas mais voltadas para conversar, para interagir, para se dar bem com o outro, são pessoas mais emocionais. Já quando o foco é nas tarefas e nos resultados, são pessoas mais racionais, mais voltadas para números, mais voltadas para análise de fatos, de dados, os números não mentem. Então, existe essa diferenciação. Como é que é isso? Quando eu combino os dois fatores, quando eu combino essa informação aqui com essa informação.
Quando eu combino a necessidade de influenciar com o foco nas tarefas e nos resultados, eu vou ter uma pessoa que a gente chama de dominante. O que é o dominante? É aquela pessoa mais direta, mais objetiva, mais voltada para a ação. Por quê? Porque ele gosta de influenciar, mas ele é voltado para tarefas e para resultados. O dominante, ele é quem chega e dá o comando, ele é quem chega e diz, você vai para cá, você vai para acolá, você vai por ali. Ele é aquela pessoa que ele tem uma voz de comando muito forte, ele se porta de uma forma muito firme, de uma forma altiva, ele tem uma forma de solucionar problemas que é muito direta, muito rápida. Então, ele vai ter essas características. Por quê? Porque ele quer influenciar nas ações, ele quer influenciar nas tarefas, ele quer influenciar nos resultados, e não necessariamente nas pessoas. Já o que está em cima, ele tem necessidade de influenciar, mas o foco é nas pessoas e nos relacionamentos. Então, o que ele quer influenciar não é no resultado final. O que ele quer influenciar é nas pessoas. Então, se ele chega para falar com você sobre um determinado favor que ele quer te pedir, ele chega com um sorrisão no rosto, ele chega brincando, ele chega interagindo, ele vai te persuadir, ele vai te convencer a fazer aquilo. Enquanto esse aqui, ele tende a já chegar mandando, já chegar dando o comando de forma direta e objetiva. Esse de cima a gente vai chamar de influência. Por quê? Porque tem essa necessidade realmente de influenciar as pessoas, de opinar e de conduzir as pessoas, de persuadir as pessoas a um determinado ponto de vista. Ok? O que mais? Vamos olhar agora para o outro lado. Uma pessoa que ela não tem necessidade de influenciar, mas o foco é nas pessoas e nos relacionamentos. É o que a gente chama de estabilidade. É aquela pessoa que ela gosta de ouvir. Ela está focada em relacionamentos e em pessoas, mas ela gosta de ouvir. Ela se adapta às pessoas e aos relacionamentos. Ela se adapta àquela pessoa, ela se adapta ao pedido daquela pessoa. É aquela pessoa que, por exemplo, ela passou a semana inteira querendo jantar sushi. E você decidiu que vocês vão jantar um churrasco. Para ela, não tem problema, ela não quer confusão com você. Então, ela vai dizer, não, tudo bem, dessa vez a gente come churrasco, depois a gente come sushi. Outro dia a gente come sushi. Ela não vai querer confusão. Por isso que a gente chama ela de estabilidade, porque são pessoas mais estáveis, que é difícil elas se irritarem com alguma coisa, que para elas tudo sempre está bom, tudo sempre está bem. O que mais? Aqui embaixo é o que a gente chama de conformidade. Pessoas que não têm necessidade de influenciar, elas se adaptam, mas elas estão focadas nas tarefas e nos resultados. Então, é aquela pessoa que ela é muito voltada para a análise, ela é muito criteriosa, ela é muito minuciosa, ela é muito detalhista. É aquela pessoa que tudo que ela vai fazer, ela quer fazer com perfeição, tudo que ela vai fazer, ela quer fazer com muito cuidado, de forma muito criteriosa. Acompanha comigo as características de cada um deles. O dominante, por exemplo, ele é comandante, ou seja, ele tem uma voz de comando muito forte, por isso que muitas vezes ele é visto até como um pouco mandão, sabe? Porque ele tem uma voz de comando tão forte que é natural dele. Ele fala de uma forma muito direta, muito objetiva, que às vezes as pessoas acham que ele está dando uma ordem, mesmo que não seja uma ordem. Ele é firme e decidido, então ele passa essa postura de firmeza. Ele gosta de desafios. Amigo, não é que ele gosta, não, ele ama desafio, ok? Você quer que o dominante faça uma coisa empolgada, é só desafiar ele, é só trazer para ele o desafio. É só olhar para ele e dizer assim, eu duvido que você faça. Na hora que você duvida do dominante, aí ele vai querer mover mundos e fundos para fazer aquilo só para provar que você estava errado, só para provar que ele era capaz, que ele pode também fazer aquilo ali, que você duvidou da capacidade dele. Então, o dominante, ele ama desafios, ele ama se sentir desafiado. E isso é no dia a dia, isso é em casa, isso é no trabalho, isso é em qualquer ambiente. Ele gosta de se sentir desafiado e ele vai querer te provar que ele consegue fazer, te provar que ele é capaz de fazer aquilo ali. O que mais? Ele é ousado. Ele é aquela pessoa que ele gosta de correr riscos. Ele não tem problema nenhum com correr riscos. Na verdade, ele até pensa que o risco é um fator que faz parte de atingir o sucesso. Tem que correr risco para atingir o sucesso. E o que mais? Ele é também extremamente competitivo. É aquela pessoa que ele quer ganhar até em competição de par ou ímpar. Ele não quer perder em situação nenhuma, em circunstância nenhuma. Talvez você seja essa pessoa. E talvez também algum dos que você escreveu aí no caderno seja essa pessoa. Se você se identifica com essas características, se você se identifica com o dominante, anota aí. Yane, eu me identifico, mas eu não me identifico 100%. É normal? É absolutamente normal. O que eu vou trazer aqui são características do estereótipo
de cada um desses perfis. Então, eu estou te trazendo as características do estereótipo do dominante. Pode ser que você se identifique com 100% e pode ser que você se identifique com 80%, ok? Assim como pode ser que você não se identifique em quase nada ou se identifique só com um tópico ou outro. Então, o que vai trazer se você é realmente dominante ou não é justamente quanto você vai se identificar com essas características. Se você se identifica muito com essas características, provavelmente você é uma pessoa dominante. Se você se identifica pouco, provavelmente você não é dominante, você tem outro dos fatores como um fator mais forte dentro de você, ok? Vamos ver agora o influente. Ele é comunicativo. É aquela pessoa que faz amizade com Deus e o mundo, que conversa, que gosta de conversar, gosta de interagir. É aquela pessoa que, se você chega na empresa e você não encontrou o influente, você vai aonde procurar ele? Você procura ele na copa. Porque ele provavelmente está ali tomando um café. É porque ele precisa do café? É porque ele é viciado em café? Não, é porque no café tem gente. Tem outras pessoas que estão ali também tomando café e jogando conversa fora. Quer dizer que ele é preguiçoso, que ele não gosta de trabalhar? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O influente, ele tem a necessidade de conexão, ele tem a necessidade de conversar, de interagir. Então, para ele ter um dia produtivo, ele precisa de vez em quando ter pausas para interagir com as pessoas. Ele não é aquela pessoa para você trancar numa sala e deixar ele lá trabalhando. Não. Se você trancar ele numa sala e deixar ele lá trabalhando, ele vai se cansar, ele vai se estressar. Você tem que proporcionar a ele um ambiente em que ele trabalhe, mas ele possa ter algumas pausas para conversar com outras pessoas, para interagir com outras pessoas, ok? Então, esse é o influente. O que mais? Ele é otimista e entusiasmado, é aquela pessoa empolgada com tudo, que sempre acha que tudo vai dar certo, que sempre tem certeza que as coisas vão dar tempo, que sempre tem certeza, não, está resolvido, está pronto já, está super fácil isso aqui. Ele é essa pessoa que, para ele, tudo é muito fácil, para ele tudo dá certo. O que mais? Ele é muito persuasivo, ele é extremamente convincente. Os influentes, eles têm um talento natural para a venda. Por quê? Por causa dessa questão da persuasão. É natural para eles convencer o outro. Eles têm um talento nato para persuadir as pessoas ao ponto de vista deles, para persuadir as pessoas a uma ideia que eles acreditam, a um produto que eles estejam vendendo, a um conceito que eles acham que é o conceito mais verdadeiro, mais propício. Então, eles têm essa capacidade de persuadir muito grande. O que mais? Eles são também extremamente carismáticos. O influente, qualquer ambiente que ele chega, ele já chega sorrindo. Muitas vezes ele já domina a conversa, porque ele vem e fala e conta uma história, e ele tem um certo talento para contar a história, porque ele conta e envolve as pessoas e vai brincando. E rapidinho ele já conquistou todo mundo na empresa, rapidinho as pessoas já conhecem ele, as pessoas já querem interagir com ele. Ele costuma muitas vezes ser esse centro das atenções, né? Chama os olhares para si. É natural para ele acabar chamando os olhares para ele, né? Acabar chamando essa atenção e envolve as pessoas no diálogo. Então, ele tem esse carisma muito forte. Então, o influente é essa pessoa muito sociável, que ele faz amizade fácil e que ele gosta, para ele é muito importante se sentir aceito nos ambientes, né? É muito importante que as pessoas gostem dele. Ele fica chateado se determinado ambiente as pessoas não gostarem dele, vai se sentir muito mal. O dominante, ele diz assim, eu vim aqui para trabalhar, eu não vim para fazer amigos. Então, se eu fizer amigos, ótimo. Se eu não fizer, não tem problema também, porque o meu foco é em quê? Nas tarefas e nos resultados. Eu não estou preocupada em fazer amizade. O influente não, ele necessita de um ambiente em que os relacionamentos sejam bons. Ele necessita de um ambiente profissional em que ele se sinta bem, em que ele se sinta trabalhando entre amigos. Isso é muito característico do influente. Agora o estável. Ele é aquela pessoa calma, paciente, planejador, é aquela pessoa que ele tem paciência para fazer tudo. É aquela pessoa que, se ele vai lavar a louça, uma louça que talvez você lavasse em 10 minutos, ele passa 30 minutos lavando. Por quê? Porque ele gosta de fazer as coisas com calma, com paciência. Ele vai aqui lavando a louça e vai pensando na vida. Ele gosta de fazer as coisas com tranquilidade. Que mais? Ele é uma pessoa extremamente planejadora, tudo que ele faz tem começo, meio e fim. Se você combinou com ele que vocês vão jantar hoje à noite, ele passa o dia pensando nesse jantar. Ele gosta de planejar as coisas no longo prazo também. Ele gosta de saber como é que vai ser o fim de semana, por exemplo. É aquela pessoa que ele gosta de combinar. O que a gente vai fazer no fim de semana? Na segunda-feira ele está perguntando, entendeu? O que a gente vai fazer no fim de semana? A gente vai para a praia. Ok. Se quando chegar o dia da praia,
você mudar de ideia, você dizer, não, a gente não vai para a praia, a gente vai para o cinema, ele provavelmente vai ficar um pouco chateado. Por quê? Porque saiu do planejamento dele, saiu daquilo que ele planejou para o fim de semana. E assim é no profissional também. Eles gostam de fazer as coisas com bastante planejamento, eles gostam de fazer as coisas com calma, com paciência, eles gostam de pensar o começo, o meio e o fim. Eles gostam de fazer as coisas realmente com toda essa estruturação. O que mais? Eles são extremamente conciliadores. Sabe aquela pessoa que põe panos quentes na discussão? Aquela pessoa que traz harmonia para o ambiente? Aquela pessoa que o João está brigando com a Maria, ele chega, escuta o lado do João, depois escuta o lado da Maria, depois faz eles encontrarem um acordo comum? Esse é o estável. Ele gosta de pacificar os ambientes, é natural para ele pacificar os ambientes. Ele não gosta de confusão, detesta briga, detesta confusão para o lado dele. E mesmo que a confusão nem seja com ele, mesmo que não seja uma questão relacionada diretamente a ele, mas se ele vê duas pessoas que ele gosta ali discutindo, ele vai tentar apaziguar os ânimos, ele vai tentar amenizar aquele debate, amenizar aquela discussão, trazer paz para aquele ambiente. O que mais? Ele é muito constante. Então, ele é uma pessoa extremamente previsível. Quando você conhece o estável, você sabe qual é o lugar que ele gosta de comer, você sabe o que ele gosta de comer, você sabe o que ele gosta de fazer quando ele tem tempo livre. Ele é muito previsível, porque ele é muito constante. Não necessariamente constância é ruim. Não necessariamente previsibilidade também é ruim. Previsibilidade muitas vezes passa segurança. Uma pessoa que tem uma amizade estável, geralmente é uma amizade para o resto da vida. Uma pessoa que tem um amigo estável, geralmente é um amigo que ele sabe que ele pode contar dos problemas dele para essa pessoa sempre que ele precisar. Então, a pessoa que ela tem essa estabilidade, ela tem essa constância nas amizades, ela tem essa constância nas ações, ela tem essa constância nas preferências dela, o que faz com que ela se torne muito previsível nas suas ações. Ok? Que mais? Ele é extremamente bom ouvinte. A gente costuma brincar que o estável ele tem escrito na testa dele, desabafe comigo. É como se qualquer lugar que ele chega, as pessoas olham para ele e elas conseguem enxergar nele esse bom ouvinte. Mesmo que ele não tenha se apresentado como bom ouvinte, mesmo que as pessoas não conheçam ele bem, mas rapidinho as pessoas começam a confiar nele e começam a contar seus segredos, contar suas dores, contar os seus anseios, começam a desabafar realmente com o estável. Isso é muito comum. Eu já ouvi histórias de pessoas que até o morador de rua desabafa com ele. Se ele estiver na calçada, o morador de rua chega e começa a conversar com ele e já se sente à vontade para desabafar com ele. Por quê? Porque é muito natural que eles passam essa tranquilidade, eles passam essa paciência, eles passam para as pessoas realmente esse sentimento de acolhimento, ok? E o conforme? O conforme, ele é preciso e detalhista. Conforme é aquela pessoa que você pega um relatório que você analisou 30 vezes, você entrega na mão do conforme, ele só folheando o relatório, ele já encontra 3 erros que você não percebeu. Então, ele é como se ele tivesse um radar, sabe? Um olho clínico para detectar erros. E por que ele tem esse olho clínico para detectar erros? Justamente por ele ser extremamente perfeccionista. Tudo que ele se mete a fazer, ele vai querer fazer muito bem feito. Ele vai querer fazer com muita qualidade. Ele vai querer fazer com muita minúcia, com muito carinho. Ele vai querer fazer de uma forma tão bem feita que ninguém vai encontrar nenhuma falha. Ninguém vai encontrar nenhum defeito. Ele gosta de entregar coisas realmente o mais próximas possível da perfeição. E o que mais? Ele costuma ser extremamente discreto. Isso não quer dizer que ele vai ser antipático, isso não quer dizer que ele não vai ser educado, pelo contrário, os conformes, no geral, costumam ser bem polidos, bem educados. Isso apenas significa que ele não vai falar da vida dele para qualquer pessoa. Ele não vai chegar para você e falar como é que é o pai dele, ele não vai chegar para você e falar da esposa, falar do cachorro, ele não chega para qualquer pessoa para desabafar, ele não fala de coisas pessoais para qualquer um. E para um conforme chamar você de amigo, é chão. É muito chão. Você precisa realmente passar muito tempo convivendo com esse conforme, ganhar a confiança desse conforme para ele realmente olhar para você e dizer que ele é seu amigo, dizer que ele considera você um amigo dele, ok? Por quê? Porque ele é muito criterioso nas pessoas que ele traz do nível colega para o nível amigo. Certo? O conforme ele tem muitos colegas, mas ele tem poucos amigos. Poucas pessoas ele atribui realmente esta palavra amigo. Esta pessoa é minha amiga. Se você tem um conforme que chama você de amigo, então valorize essa pessoa. Valorize porque você está num grupo seleto.
Um grupo seleto de pessoas que conseguiram romper esse círculo e conseguiram realmente passar essa barreira que o conforme muitas vezes tem para transformar uma pessoa de colega em amigo de verdade, ok? Que mais? Ele é disciplinado e organizado. O que isso significa? Significa que ele sabe onde estão todas as coisas, ele sabe onde estão todos os objetos, ele tem o lugar certo de colocar o sapato, ele tem o lugar certo de colocar a camisa, ele tem o lugar certo de colocar a meia, ele tem o lugar certo da poltrona, tem o lugar certo do arquivo. Porque esse arquivo tem que ser nessa pasta, aquele outro arquivo tem que ser naquela outra pasta. Ele é muito organizado e ele é muito disciplinado com as regras. Mesmo que sejam regras que talvez nem façam muito sentido para ele, mesmo que sejam regras que não foi ele quem estabeleceu. Mas se a empresa diz que é para chegar às 8 e sair às 18, ele chega às 8 e sai às 18. Se a empresa diz que o certo é entregar um protocolo assinado sempre que for feito determinado procedimento, então ele sempre vai entregar esse protocolo assinado. E ele sempre vai cobrar as regras de você também. Mesmo que sejam regras que ele nem concorda, mesmo que sejam regras que ele não acha que são assim tão necessárias, mas se a regra está lá, existe um motivo. Se você tem um professor, por exemplo, que é mais conforme, ele vai ser aquele professor que ele não abre mão de nenhum protocolo. Se a empresa diz, se a escola diz, se o cursinho diz que tem que entregar a justificativa da falta, não adianta chegar para ele e dizer, professor, não tem como liberar a justificativa só dessa vez, não? Não adianta, amigo, ele vai querer seguir a regra. E assim é com o chefe, assim é com o gestor, assim é com a esposa, com o esposo. Se a regra é essa, ele vai querer seguir a regra, ok? Mas essa regra não faz sentido, não interessa. Se a regra é essa, tem que seguir a regra, ok? Se você percebe isso, você já vai diminuir boa parte dos conflitos com o conforme. Por quê? Porque você para de cobrar dele posturas que não são naturais dele. Um dos grandes segredos de utilizar isso aqui no dia a dia é a parte de alinhamento de expectativa. Então, vamos lá. Vamos supor que você lida com um dominante todos os dias. O dominante, ele é comandante, ele é firme, ele é decidido, ele é mais direto, ele é mais objetivo. Não adianta esperar que ele vá pedir para você um favor com todo aquele jeitinho e tal, com todo aquele floreio. Não adianta esperar que ele vá te dar um feedback falando como você é maravilhoso e tal, não sei o quê. Não, é natural para ele ser mais direto, ser mais objetivo, não gostar de floreio. Então, ao invés de ficar esperando que ele faça de uma forma, que ele aja de uma forma que não é natural dele, você já vai sabendo que essa é a forma dele. O dominante, ele não vai ficar floreando demais, mas se ele gosta, ele diz, eu gostei, isso aqui tá bom. Ele não vai te cobrir de elogios, mas ele vai dizer que ele gostou, ele vai dizer isso aqui tá bom, isso aqui tá bem feito. Ele vai dizer, amanhã faço do mesmo jeitinho? Por quê? Quer dizer que ele gostou. Agora, você tem que começar a perceber essas sutilezas, ok? Que mais? O influente. O influente, ele é comunicativo, ele é interativo, ele gosta de conversar. Não adianta esperar que vocês vão sair para um jantar com vários casais, por exemplo, e que o influente vai querer ficar calado. Não adianta esperar dele que ele vai querer uma coisa mais reservada, ser natural para ele querer uma coisa mais espalhafatosa, com mais pessoas, com mais gente para conversar. Então, alinhar a expectativa faz total diferença. Você para de querer de uma pessoa, de cobrar de uma pessoa uma postura diferente do que é natural para ela. Aí eu chego para um estágio, eu fico querendo que ele seja ágil, que ele seja veloz, que ele seja acelerado. Vai, corre, faz isso muito rápido. Não é natural para ele. Eu chego para um conforme, eu fico querendo que ele quebre uma regra. Não é natural para ele. Se eu fico cobrando dessas pessoas coisas que não são naturais para ela, é conflito na certa, amigo. É conflito na certa. Agora, na hora que eu começo a entender quais são os gostos delas, quais são as motivações delas, como é que elas gostam de agir, qual a forma delas de pensar, aí eu começo a alinhar melhor as expectativas e a lidar melhor com essas pessoas. Um dominante, ele gosta muito de estar no comando, ele gosta de decidir, ele gosta de dizer como é que as coisas vão ser feitas. Então, na hora que você traz para o dominante uma situação em que ele não tem escolha, em que ele não tem opção, que ele não pode escolher o que fazer, amigo, ele não vai se sentir confortável, ele não vai se sentir bem nesse cenário.
Na hora que você pega um influente e coloca ele numa situação que ele tem que ficar preso, que ele não pode falar com ninguém, que ele não pode interagir, ele não vai se sentir bem nesse cenário. Na hora que você pega um estável, você coloca numa situação de conflito, coloca ele numa situação totalmente fora do que ele planejou, totalmente fora do que ele tinha pensado, ou de muita velocidade, ele não vai se sentir confortável. Na hora que você pega um conforme e coloca ele numa situação que ele tem que interagir, que ele tem que falar coisas da vida pessoal dele, que não é natural para ele não vai se sentir confortável. Então, na hora que você começa a tratar um conforme como realmente é um conforme, tratar o estável como realmente é um estável, tratar o influente como realmente é um influente, tratar um dominante como realmente é um dominante, você vai ver uma diferença total e absoluta nos seus relacionamentos. Então, agora, pausa o vídeo e escreve no papel qual você acha que é o perfil de cada uma dessas pessoas que você anotou. Se a Maria, você acha que a Maria é mais influente, então coloca ali, Maria influente. Se o João, você acha que é mais conforme, coloca ali, João conforme. Se o Pedro, você acha que é mais dominante, coloca aqui, Pedro dominante, ok? Então, anota no teu caderno qual é a personalidade de cada uma dessas pessoas. Yane, eu acho que a Maria tem um pouco de estabilidade, mas tem um pouco de influência também. Posso colocar 2? Pode. Yane, eu acho que eu tenho um pouco de conformidade, mas tenho um pouco de dominância também. Posso colocar 2? Pode. O importante é que você realmente faça essa análise. Anota aí no papel qual é o fator que você percebe que é mais forte em você e qual é o fator que você percebe que é mais forte nessas pessoas que você anotou no papel. Se você não conseguir decidir entre 2, você pode colocar os 2 juntos, sem problema nenhum. Ok? Faz esse exercício, que agora eu vou te dar mais algumas informações sobre o perfil que vão te ajudar também a entender melhor essas pessoas. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, or brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. Anotou?
Conseguiu identificar mais ou menos quem são essas pessoas do seu convívio? Conseguiu identificar mais ou menos quem é você? Se ainda não estiver claro, não te preocupa. Eu vou trazer mais exemplos. Eu tenho certeza que você vai começar a ter mais clareza aí de quem é você e de quem são essas pessoas também, ok? Mas eu quero te trazer o seguinte. O certo não é tratar o outro como você gosta de ser tratado, e sim tratar o outro como ele gosta, merece, precisa ser tratado. Quando a gente fala de alinhar expectativas, é exatamente isso. É perceber que, se o seu esposo é dominante, você deve tratar ele como um dominante gosta de ser tratado. Se a sua esposa é influente, você deve tratar ela como uma influente gosta de ser tratada. Se o seu colaborador é conforme, você tem que tratar ele como ele gosta de ser tratado. Se o seu gestor é estável, você tem que tratar ele como ele gosta de ser tratado. E talvez você se pergunte assim, mas quer dizer que eu vou ter que agradar todo mundo? Não, amigo, não é que você vai ter que agradar a todo mundo, mas é que você vai começar a alinhar melhor as expectativas. Então, ao invés de esperar do seu gestor uma postura de dominante, se ele é estável, espera dele uma postura de estável. Assim, você mesmo vai se frustrar muito menos, porque você vai parar de querer de uma borboleta que ela nade. Vai parar de querer de um peixe que ele suba uma árvore. Você vai começar a querer das pessoas exatamente o que elas podem te dar. Claro que isso não significa que essas pessoas nunca vão mudar, que essas pessoas nunca possam se flexibilizar, que da mesma forma que você está fazendo um esforço para alcançar elas, elas não possam também fazer um esforço para alcançar você. Mas a questão é, eu não estou treinando elas, eu estou treinando você. Eu estou treinando você Mas a questão é, eu não estou treinando elas, eu estou treinando você. Então, a responsabilidade é sua. Você não pode sair cobrando da sua esposa, do seu filho, do seu cunhado, do seu colaborador, do seu chefe, do seu gestor, do seu líder, sair cobrando deles que eles entendam uma coisa que eu só expliquei para você. Na hora que você entende, você vai conseguir lidar com eles da melhor forma, mas a responsabilidade você tem que assumir. Não adianta ficar esperando que eles mudem, que eles se adaptem a você. Porque, como você muito bem já sabe, pelo nosso conceito de autorresponsabilidade, você já sabe que você não pode mudar nada nem ninguém sem antes mudar a si mesmo. Ok? Então, vamos entender um pouco mais das características dessas pessoas para ficar ainda mais claro para você a melhor forma de lidar com cada uma delas. Vamos aqui. Olha aí na tela. Você está vendo aí que existem perguntas-chave para cada perfil. Então, o dominante, o que ele quer saber? Ele quer saber o quê? Então, ele é muito objetivo, ele é muito direto, ele é muito voltado para resultado. Se você chega para conversar com o dominante e você começa a contar toda uma história, ele olha para você e diz, minha filha, acelera, direto ao ponto, fale o que você quer me falar, deixe de tanto arrudeio, deixe de tanto floreio, deixe de tanto enrolar, eu quero ouvir logo, diga logo o que você tem para me dizer. Ele gosta de coisas mais objetivas, o foco dele é no resultado, o foco dele é no produto final, o foco dele é no que aquilo vai dar, o que foi que aconteceu no final. E quando você começa a contar uma história para um dominante, às vezes ele fica querendo adivinhar, não sei se você já passou por isso, mas às vezes quando você demora muito para contar uma história para o dominante, ele fica querendo adivinhar o final, ao invés de deixar você contar. Por quê? Porque ele é muito focado no quê? No resultado, o que acontece no fim. Ok? Eu já conheci dominantes, inclusive, que eles liam o final do livro para saber como era o final, para saber se valia a pena ler o restante do livro. Ok? Então, o dominante ele é extremamente focado no resultado, no final. O que isso vai dar? No final vai ser como? Ok? Então, quando você for lidar com o dominante, vai sempre pensando nisso, vai sempre lembrando disso, que o dominante é objetivo, ele é direto, ele quer saber o quê? E pronto, ele quer saber de forma muito objetiva qual é o resultado que aquilo ali vai gerar. Já o influente, a pergunta do influente é quem? Quais são as pessoas envolvidas? Com quem eu vou lidar? Quando você entrega um problema para o influente, a primeira coisa que ele se pergunta é quem eu conheço que pode me ajudar a resolver isso? E geralmente ele conhece alguém. Né? Porque o influente, ele é aquela pessoa que ele quer ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Então, ele conhece
Deus e o mundo. Ele conhece gente de tudo que é área, ele conhece gente de tudo que é cidade. Então, geralmente, se você entrega para ele um problema, qualquer que seja o problema, ele conhece alguém que pode ajudar ele realmente a solucionar esse problema. E ele sempre, tudo que ele vai fazer, ele vai querer envolver pessoas. Ele não gosta de fazer nada sozinho. Se ele vai fazer uma viagem, ele gosta de fazer com companhia. Se ele vai estudar, ele gosta de fazer com pessoas do lado. Ele gosta de debater o que ele está estudando, entendeu? O influente, muitas vezes, se ele vai assistir... mas a aula é online, não tem como ficar debatendo. Mas ele fica ali no chat conversando, entendeu? Interagindo. Eu concordei com isso aqui. Eu penso aquilo. Ele precisa dessa interação, ele necessita dessa interação. Então, ele aprende conversando. Ele aprende falando sobre aquele assunto, debatendo sobre aquele assunto, interagindo com as pessoas sobre aquele assunto. É a forma que ele gosta mais de aprender, é essa. Por quê? Porque o foco dele é quem? Quais são as pessoas envolvidas naquilo ali? É isso que motiva ele também, essa conexão com pessoas, ok? Já o estável, a pergunta-chave do estável é como. Não adianta chegar para o estável e dizer o quê. A primeira coisa que ele vai perguntar é, mas como? A gente hoje vai jantar salmão. Ok, como? Quem é que vai comprar? Que horas vai comprar? Quem é que vai fazer? Certo? Ele quer saber como. Diferente do dominante, que o foco é no o que, é no resultado final. Ele não quer saber como vai chegar lá, ele quer chegar lá. O estável não, ele vai se preocupar com o processo. Como é que eu faço para chegar lá? Qual é o passo a passo? Qual é o caminho para chegar lá? Para ele isso é extremamente importante. Isso é fundamental e é imprescindível. Se você chega para o estável e fala de uma grande mudança e não explica o como, não explica o passo a passo, provavelmente ele já não vai gostar muito de lhe ouvir. Ele já não vai gostar muito dessa mudança. Lembra que o estável é previsível? Ele gosta de planejar as coisas, ele gosta de fazer as coisas com calma. Então, se você chega para ele e traz uma mudança muito grande, talvez ele não se sinta à vontade. Talvez ele se incomode com essa mudança. Agora, se você já trouxer o como, se você já trouxer o passo a passo, como é que essa mudança vai ser feita, ele já vai se sentir mais confortável, ele já vai se sentir mais à vontade. Por exemplo, vai mudar de cidade. Você vai mudar de cidade, você é casado com o estável, você tem um filho que é estável, você tem que planejar com ele essa mudança, ok? Uma criança estável, que ela muda de cidade, muda de casa com muita frequência, ela tende a sofrer demais, mais até do que os outros perfis, ok? Por quê? Porque ele gosta de ter uma rotina, ele gosta de ter aquele cantinho dele já estabelecido, ele gosta de ter já aquelas amizades que ele muitas vezes demora um pouco mais para fazer, ele gosta de manter aquilo ali que ele já está acostumado. Então, você tirar ele daquele ambiente que ele já está acostumado e colocar em outro ambiente pode ser um processo extremamente difícil para o estável, ok? Então, sempre que tiver uma mudança, seja em casa, vamos mudar de cidade, vamos mudar a faxineira, vamos mudar a secretária do lar, seja uma mudança profissional, por exemplo, vou mudar de emprego, ou vou mudar a forma de fazer tal coisa dentro da minha empresa, vou colocar um novo software, implantar um novo software, qualquer coisa que modificar a forma de trabalho ali, as primeiras pessoas que têm que ser comunicadas são os estáveis. Você precisa chamar o estável, convencer ele que é uma mudança necessária e mostrar para ele qual vai ser o passo a passo, qual vai ser o processo para que essa mudança aconteça, ok? Outra coisa, estável ama calendário. Ama calendário, ok? Por quê? Porque o calendário mostra para ele o tempo que ele vai ter para cada atividade, como é que ele vai se planejar para isso, como é que ele vai organizar o tempo dele para isso. Então, uma das chaves para lidar bem com o estável é trabalhar em cima do tempo, com um tempo planejado. Que mais? O estável é muito voltado para método, né? Então, como ele gosta de fazer as coisas sempre da mesma forma, a gente costuma dizer que o estável ele é muito metódico. Então, se ele é acostumado a ir para casa sempre pelo mesmo caminho, ele vai sempre por aquele caminho. Se ele é acostumado a almoçar num restaurante, ele vai sempre ir naquele mesmo restaurante, no mesmo horário, falar com o mesmo garçom e pedir o mesmo prato. Às vezes ele até pensa em sair um pouco ali da rotina, aí ele olha o cardápio, olha, pensa, e no fim das contas acaba pedindo a mesma coisa que ele já conhece. Por quê? Porque ele gosta, realmente, ele é mais metódico, ele gosta realmente de fazer coisas que ele já está acostumado a fazer, ok? Já o conforme, a pergunta-chave do conforme é o porquê. Tá, mas por quê? Por que tem que fazer isso? Por que tem que fazer aquilo? Por que esse processo é dessa forma? Por que isso aqui funciona assim? Ele é muito questionador,
ok? Às vezes ele parece ser uma pessoa desobediente, mas não é. Quando é criança, por exemplo, não sei se você tem um filho conforme, por exemplo, a criança conforme, toda criança tem aquela fase do porquê, né? Que ela pergunta o porquê de tudo. O conforme é como se ele nunca tivesse saído dessa fase. Então, tudo ele questiona, tudo ele quer saber o porquê, tudo ele quer saber como funciona, tudo ele quer saber o que é, tudo ele quer saber o propósito, a proposta. Ele gosta de detalhes, ele sente essa necessidade de ter mais detalhes. Então, na hora que ele vai perguntando o porquê, ele vai construindo esses detalhes, vai buscando mais detalhes, vai tendo mais informações, isso vai deixando ele mais seguro, ok? Agora, o conforme, como eu já falei para vocês, ele é muito disciplinado, ele é muito regrado. Então, se a regra é essa, ele vai obedecer. O fato dele estar questionando não significa que ele não vai obedecer, ok? Ele é questionador porque ele gosta de entender os pormenores, ele é muito analítico, ele gosta de saber como as coisas funcionam, ele gosta de ter clareza dos detalhes, de todas as informações daquilo ali, mas isso não significa que esses questionamentos que ele vai fazer são questionamentos que vão pôr à prova aquela regra. Pelo contrário, ele costuma seguir muito bem os critérios que já foram estabelecidos, seguir muito bem as regras que já foram estabelecidas. Para ficar mais claro, deixa eu te trazer uma situação, ok? Imagina 4 amigos que eles decidem se reunir no domingo, né? Eles acabaram de sair de uma tremenda quarentena na cidade deles e eles estão necessitando assim, desse contato humano, então eles decidiram que eles vão sair no domingo, certo? O dominante é quem chega e diz assim, pois está combinado, a gente vai para o restaurante tal. Ele já chega dando o comando, ele quer o resultado. 12 horas no restaurante tal. Aí o influente é quem pergunta, mas quem é que vai? Pode trazer as esposas? Pode trazer não sei quem? Ele quer saber quem são as pessoas que vão estar ali. E quanto mais para ele, melhor. O estável é quem pergunta, como é que vai ser? Tá, é no restaurante tal... Que horas a gente tem que sair? Será que não é melhor a gente combinar um local para a gente ir junto, para a gente não chegar lá e não tem ninguém de repente? E o conforme ele quer saber os detalhes. Mas você já foi nesse restaurante tal? Você sabe se lá realmente é boa a qualidade? Como é que estão os preços? Como é que está isso? Como é que está aquilo? Ele vai querer saber todas as informações daquele lugar antes de chegar lá. Eles conseguiram se acertar, conseguiram combinar realmente como é que ia ser esse domingo de almoço. E aí eles se encontraram lá no restaurante tal, às 12 horas, meio-dia. O dominante ele tem um olhar de águia, certo? Eu tenho um amigo que ele diz que o dominante ele tem uma visão de drone, que ele olha tudo assim de cima, analisa assim rápido, certo? O cenário para dizer onde é que tem que ir. Então, quando chega no restaurante, o dominante ele já olha assim, dá uma visão rápida, vamos sentar bem ali. E aí ele já direciona ali todo mundo para o comando. Vamos sentar ali, aquele lugar ali é o lugar certo e tal. Pá. Ok, foram lá, sentaram, começaram a conversar, pediram, comeram. O dominante também é o primeiro a pedir a conta. Na hora que ele percebe que o assunto começou a morrer, que tem outra coisa para fazer, ele é o primeiro a... Amigo, traz a continha. E aí ele já sinalizou para o garçom. Talvez tenha gente que ainda está comendo, mas ele já está ali direto ao objetivo, talvez ele já tenha outro compromisso, então ele já está dizendo, amigo, traz a continha. Ok. Quando chega a conta, o dominante também, ele é quem diz assim, tá, vamos para ser mais rápido, vamos dividir logo por 4, né? Somos só 4, vamos dividir logo por 4, que é mais prático, né? Não ficar aqui perdendo tempo contando moedinha, né? Aí o conforme nessa hora, opa, peraí. Me dá aqui essa continha, peraí. Olha só. Eu bebi uma água. Fulano bebeu uma coca. Cicrano bebeu não sei o quê, um suco de laranja. Não dá para a gente colocar tudo na mesma conta, né? Não é justo, né? Não é justo. Você não bebeu nada, né? Então, não é justo colocar tudo na mesma conta. Deixa eu fazer aqui a conta direitinho. O dominante, rapaz, para que isso? Para que isso? Não. Faz logo a conta toda, divide logo por todo mundo, é mais prático. Ele, não, rapidinho eu faço. Aí ele vai pegar a calculadora, começa a fazer ali a conta, lá direitinho de todo mundo. Aí, aliás, começa a fazer a conta dele, certo? Começa a fazer a conta dele. Só que o influente de gaiato já diz assim, pois já que tu tá fazendo aí a conta, faz a minha também, calcula logo o meu aí também, eu bebi um suco, viu? Coloca aí direitinho. E ele tá ali conversando com outras pessoas. O Estava, observando essa discussão, ele não quer se meter, porque o Estava não gosta de confusão. Então ele pensa, não, vou deixar eles dois se resolverem, vou deixar o restante pagar. No final, o que sobrar eu pago. Seja qual for o resultado, tá tranquilo.
Não tem problema, não quero confusão com ninguém, deixa eles que se resolvam aí e o que sobrar fica pela minha conta. O que quer que eles decidam vai dar certo no final. Ok, fica ali tranquilão, numa boa, deixa os outros decidirem. No fim das contas, quem é o último a pagar nem é o estável. O último a pagar geralmente é o influente, porque no meio dessa confusão toda, ele está ali conversando, ele já fez amizade com a pessoa da mesa do lado, ele já está conversando ali com o garçom, ele já está fazendo amizade ali com Deus e o mundo, e no fim das contas, todo mundo já pagou, o pessoal já está levantando, já está indo para fora do restaurante, e o influente ainda está lá. Pois é, amigo, muito prazer, viu? Muito bom conversar com você. Andar com o influente em qualquer ambiente é parar a todo instante, porque ele sempre encontra alguém porque ele tem que falar. Já o conforme é o contrário. Às vezes, se ele está com muita pressa, ele faz de conta que não viu. Entendeu? Conforme tem dessa. Quando ele está com muita pressa, ele viu ali um conhecido. Mas eu vou fazer de conta que eu não vi, porque é para eu não ter que parar para conversar com fulano. O influente ele não consegue fazer isso. Ele passar por uma pessoa e não falar com ela, ele vai pensar, não, mas e se ele tiver me visto? Vai me achar antipático, não pode, não sei o quê. Ok? Então, muitas vezes, no dia a dia, né, no cotidiano, é que você vai percebendo as nuances de cada um desses perfis. E muitas vezes, onde moram essas diferenças é que moram também os conflitos. Os conflitos, muitas vezes, são nos perfis opostos. Veja bem, o dominante, ele é mais acelerado, ele gosta de tomar a decisão, ele é mais direto, ele é mais objetivo, ele não tem muita paciência para as coisas. Já o estável é o oposto, o estável é mais paciente, é mais tranquilo, é mais calmo, gosta de ouvir as pessoas, não gosta de decidir as coisas sozinho, gosta de ouvir todo mundo antes de tomar uma decisão. Muitas vezes ele vai querer decidir por votação, entende? Então, muitos conflitos começam justamente porque eu estou lidando com um perfil oposto ao meu. Isso é em casa, isso é no trabalho, ok? Às vezes, em casa, um é mais dominante e o outro é mais estável. E aí o dominante diz que o estável, Ave Maria, tá muito lento, misericórdia. Demora isso tudinho para tomar um banho. Demora isso tudinho para lavar uma louça. Pelo amor de Deus, vamos aqui, ligeiro. E o estável olha para o dominante, meu Deus, que pessoa impaciente, meu Deus, que pessoa mandona, meu Deus, mas não tem como falar com mais calma, com mais paciência, pelo amor de Deus. Então, muitas vezes, o conflito em casa começa por causa dessa diferença de personalidade. E na empresa também é da mesma forma. Muitas vezes o conflito é porque o dominante diz, rasga aquele planejamento. Rasga aquele planejamento, mudou a estratégia, a gente vai fazer tudo diferente. E aí o estável diz o quê? Não, mas a gente tinha planejado bem direitinho. A gente tinha pensado toda a estratégia dos próximos 6 meses. Tu está querendo aqui no segundo mês já mudar tudo? Não pode. Então, muitas vezes o conflito, seja um conflito pessoal ou profissional, ele começa justamente do encontro desses opostos. E o influente com conforme? Da mesma forma. É um oposto também. Então, muitas vezes o conflito começa também desse encontro. Cenário. Casal, vamos supor que a mulher é influente e o esposo é conforme. E aí eles foram juntos para uma festa de casamento, certo? Chegou na festa de casamento, o conforme, quando ele vai para essas situações sociais, muitas vezes ele cumpre essas atividades como quem cumpre um cronograma, entende? Diz assim, olha, eu fui numa festa de casamento, certo? Já tirei foto com o noivo, já tirei foto com a noiva, já vi eles dançando, já jogaram o buquê, já teve o jantar servido, ok, o que eu ainda estou fazendo aqui? Já foram cumpridos todos os protocolos, estou cansado, já interagi com muita gente, vamos embora, amor. Aí a influentona vai olhar para ele e diz o quê? O quê? Agora? De forma nenhuma. Agora que acabaram todos os protocolos é que a parte boa vai começar. Eu quero ainda conversar com fulano, com ciclano, com beltrano, quero dançar, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Então, enquanto o conforme é mais reservado, ele vai para essa festa e ele fica um tempo, ele interage, ele conversa, ele gosta também, mas ele vai cansar de estar ali. Ele não vai conseguir ficar a festa até o sol raiar, porque ele cansa daquela interação constante. Então, ele vai para ficar por um tempo determinado. Depois que ele viu que ele já cumpriu com todos os protocolos, ele está cansado, ele quer ir embora. E a influente é ao contrário.
ou o influente, ok? Tanto faz. Não necessariamente você vai ter uma mulher influente e um homem conforme. Aqui é só a nível de exemplo, ok? Mas nesse caso aqui, desse casamento, a influente vai querer continuar lá, vai querer conversar, vai querer fazer mais amizade, vai querer conversar com aquela mesa que tem gente que ela nunca viu na vida. Ela vai aproveitar aquele evento ali para fazer novos amigos, para conhecer novas pessoas. Então, muitas vezes o conflito começa por causa de uma coisa extremamente pequena, que é um quer ir para casa e o outro quer continuar. E aí essa daqui pode olhar para ele e começar a dizer, mas você nunca faz as coisas que eu quero, você nunca faz do jeito que eu quero. E esse aqui pode olhar para ela e dizer, você também está sendo egoísta, porque eu estou cansado, eu quero descansar e você está querendo continuar aí. Então o conflito às vezes começa por causa de uma besteirinha chamada perfil. Uma besteirinha chamada personalidade. As personalidades diferentes, do outro. E a nisso há um problema, quer dizer que um conforme é para casar com conforme, influente é para casar com influente, estava, dominante com dominante? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo apenas é que existem desafios de lidar com perfil diferente. Mas também existem desafios, muitas vezes, de lidar com perfil igual. Ok? Não dá para você dizer que é melhor, vai ser mais feliz um casamento entre dois dominantes ou um casamento entre dois estáveis. Não dá para dizer isso. O que eu gosto de trazer para os meus alunos é sempre o seguinte. Tem uma letra de música que ela diz assim, os opostos se distraem, mas os dispostos se atraem. Se você ficar focando nas diferenças, se você ficar focando no que vocês têm de tão contrastante, vocês se distraem do que é mais importante ali naquela relação, que é o amor. Mas se você estiver disposto, se a outra pessoa também estiver disposta a superar o que tiver que superar, sejam personalidades parecidas, sejam personalidades completamente diferentes, se os dois estiverem dispostos, aí com certeza vocês se atraem. E aí com certeza vocês vão ter um casamento feliz, próspero, duradouro e saudável. Ok? Que mais? No profissional, influente com conforme também tem um conflito. O influente, geralmente o influente, é líder de times comerciais, enquanto o conforme muitas vezes é líder do time financeiro, por exemplo. Esse é um atrito clássico que a gente vê em muitas empresas, né? Então, enquanto o líder influente vai lá, está ali motivando a equipe, e aí a equipe vende, está dando resultado, mas as informações que a equipe dele, a equipe do influente está passando para o financeiro, para fechar as vendas, por exemplo, para concluir o processo de venda, talvez estejam sendo incompletas. Aí o conforme vai dizer, olha, é um absurdo. É um absurdo você preencher uma ficha dessa e no e-mail da pessoa tem não@sei.com.br. Não pode um negócio desse. Vocês têm que seguir as regras. Aí o influente vai e diz, mas a gente está preocupado com vender, amigo. Está preocupado em trazer resultado para a empresa. Está preocupado em trazer números para a empresa. O que vocês vão gerir se a gente não trouxer venda? Então, muitas vezes o conflito vem porque o influente ele não gosta tanto de seguir regras, ele é mais criativo, ele é mais fora dos padrões, enquanto o conforme ele gosta de seguir as regras à risca, ele é mais preciso e é mais analítico. Todo ambiente onde houver pessoas, haverá conflitos. Muitas vezes eles nascem dessas diferenças, mas também é possível que eles nasçam de perfis parecidos, ok? Dominante com dominante, por exemplo, muitas vezes gera conflito. Por quê? Porque os dois gostam de dar a última palavra. Então, quando tem um ambiente de dois dominantes e eles estão na mesma posição hierárquica, por exemplo, esposo e esposa, por exemplo, dois sócios, muitas vezes vai ter um conflito ali porque os dois querem dar a última palavra. E aí, muitas vezes, eles vão ter que chegar a um acordo sobre onde é que cada um vai mandar. Onde é que a palavra final é dele, onde é que a palavra final é dela. Onde é que você é quem decide, onde é que eu sou quem decide. Por quê? Porque se eles não chegarem a um acordo, vai ficar um passando por cima da vontade do outro, um passando por cima da autoridade do outro, ok? Então, o que eu estou te trazendo é exatamente que, mesmo que você seja casado com perfil igual ao seu, ou que você trabalhe com perfil igual ao seu, haverá vantagens e haverá também desvantagens. Então, tanto com perfis iguais quanto com perfis diferentes, pode haver conflito, mas também pode haver muito resultado. Da mesma forma que os conflitos moram muitas vezes nessas diferenças, a complementariedade também mora nessas diferenças. Entenda o seguinte, o dominante, para ele ter resultado, muitas vezes ele precisa da calma e da paciência do estável.
E o estável, para ter resultado, muitas vezes precisa da ação do dominante. O influente, para ter resultado, muitas vezes precisa do detalhamento do conforme. E o conforme, para ter resultado, muitas vezes precisa da habilidade de comunicação do influente. Ou seja, o meu perfil oposto, ele é também o meu perfil complementar. Na hora que você enxerga isso, na hora que você entende que aquela pessoa que é assim tão diferente de você, talvez seja uma bênção de Deus ela está na sua vida, aí você começa a tratar ela de uma forma completamente diferente. Na hora que eu percebo, por exemplo, que eu sou estável, sou casada com um dominante, e que essa pessoa me inspira a ter mais ação, aí eu paro de olhar para os defeitos, eu paro de olhar para as diferenças, eu paro de olhar para os problemas e começo a olhar para as potencialidades. Esse é o nosso convite. Qualquer que seja o teu relacionamento, qualquer que seja esse relacionamento que você anotou aí no papel, esses nomes que você anotou no começo do nosso treinamento, olha para essas pessoas como parceiros, como pessoas que vão te ajudar. Olha para as potencialidades dessa relação. E eu tenho certeza que você vai conseguir usufruir desses relacionamentos de uma forma muito mais proveitosa. Por quê? Porque existem pessoas ali que têm perfil parecido com o seu e que você pode utilizar isso para se identificar mais com essa pessoa, você pode utilizar isso para ter mais empatia por essa pessoa. Assim como existem também perfis que são diferentes do seu. E você pode utilizar isso para entender melhor essas pessoas e a utilizar o que vocês têm de diferente como complementar. E Aninha, me traz mais exemplos para ficar mais claro. Deixa eu te trazer alguns cenários, certo? Uma vez, uma aluna, ela fez o relatório, né, durante o treinamento de CIS Assessment, durante o treinamento de análise de perfil comportamental. E quando ela recebeu, ela se surpreendeu um pouco com o resultado, porque ela não esperava ter aquele perfil, ela esperava um perfil diferente. E ela observou aquele relatório, observou aquele resultado. Eu comecei a fazer algumas perguntas também sobre o perfil dela, sobre a adaptação que ela estava buscando fazer, sobre como as pessoas a enxergavam. E ela começou a perceber que ela era muito parecida com a mãe. E ela me disse, olha, depois disso eu acho que eu vou olhar para minha mãe com mais empatia. Porque eu percebo que a gente é muito parecida. E que, às vezes, o que eu reclamo tanto dela são características que eu também tenho. Às vezes, o que eu acho tão ruim dela são características que são coisas que eu também faço. E aí ela passou a enxergar a mãe com mais empatia quando ela percebeu que a mãe tinha um perfil parecido com o dela. A minha história também é muito parecida. Eu sou de perfil estável e influente, eu tenho estabilidade e influência elevados, e o meu pai também tem um perfil muito parecido com o meu. Ele é influente e estável. E nós tínhamos muitos conflitos, muitos conflitos. Quando eu comecei a entender de perfil, eu comecei a perceber que eu olhava para o meu pai e eu via um espelho das minhas falhas. Os comportamentos nele que mais me incomodavam, muitas vezes eram comportamentos que eu também fazia sem perceber. Então, isso me ajudou não só a ter mais empatia por ele quando ele tinha esses comportamentos, mas me ajudou também a me policiar mais para aqueles comportamentos que eu via que eram realmente negativos, eu conseguir controlar, eu conseguir não seguir pelo mesmo caminho. Então, amigo, eu te pergunto, será que essas pessoas que você tem tanta dificuldade de relacionamento, essa dificuldade vem porque elas são parecidas com você? Será que você vem tendo que lidar com um espelho na sua casa ou com um espelho lá na empresa? Pessoas com traços tão parecidos que às vezes até te incomoda, porque você vê ela cometendo erros que você também cometeria, ou que talvez você até já tenha cometido no passado. Será que é isso que está acontecendo com as suas relações? Será que essa dificuldade que você tem com essas pessoas que você anotou aí é porque são pessoas de perfil muito parecido com você e você está enxergando nelas todos os seus defeitos? Será que é por isso? Ou será que é porque são pessoas muito diferentes e você não está conseguindo enxergar nessas pessoas as características positivas, as qualidades que ela tem? Quando você conseguir enxergar o potencial de cada um, a maravilha que é cada um desses perfis e como eles se complementam, eu tenho certeza que as tuas relações com essas pessoas que são diferentes de você vão se modificar drasticamente. O dominante, amigo, ele é aquela pessoa da ação. O dominante é como se ele tivesse uma chama interna que aquece quem está em volta. As pessoas querem estar perto porque as pessoas sabem que ele é uma pessoa de decisão, porque as pessoas sabem que ele é uma pessoa inspiradora, que ele é uma pessoa de resultado.
O dominante é quem aquece o grupo. Já o influente é quem traz luz para o ambiente. O influente é quem traz alegria, é quem faz as pessoas verem o dia a dia de uma forma mais espontânea, de uma forma mais alegre, de uma forma mais feliz. Ele traz luz para o ambiente. Já o estável é quem dá a liga. O estável é quem transforma uma casa em um lar. É quem transforma também uma equipe em um time. Por quê? Porque com a paciência, com a doçura dele, ele vai conectando as pessoas aos poucos. Ele chega de mansinho, ninguém nem percebe que ele está lá. E daqui a pouco você não imagina mais a empresa sem ele. Porque ele conecta as pessoas, ele faz as pessoas se ouvirem mais e serem mais pacientes umas com as outras. O conforme ele é a voz da razão. Ele é quem vê o que ninguém mais viu. Ele é quem percebe detalhes que ninguém mais percebeu. Ele é quem traz o teu pezinho para o chão e faz você perceber que existem ainda ações que precisam ser melhoradas, que existem ainda coisas que precisam ser feitas para que você realmente atinja o resultado que você quer. Quem é que não precisa de tudo isso? Qual é a equipe que não precisa de tudo isso? Qual é a casa que não precisa de tudo isso? Eu tenho certeza que se você for olhar para os ambientes onde você está, sejam ambientes pessoais ou profissionais, você vai perceber que existe sim alguém para te aquecer, existe sim alguém para te dar luz, para te alegrar, existe alguém para dar liga, para trazer compreensão, e existe alguém para ser a voz da razão. Se você não está conseguindo enxergar dessa forma, talvez o problema não seja necessariamente nas pessoas, mas na sua forma de enxergar cada uma delas. Porque se você começar a enxergar elas dessa forma linda e maravilhosa que elas são, se você começar a enxergar a beleza que há em cada uma delas, eu tenho certeza que você vai levar as tuas relações para um outro patamar. E não só as tuas relações, mas também os teus resultados para outro patamar. Mas existe ainda um outro segredo para os relacionamentos de sucesso. E esse segredo se chama inteligência emocional. Yane, como assim? Me explica isso melhor. Eu preciso saber lidar comigo mesmo e eu preciso saber lidar com o outro. Uma coisa está conectada à outra. Por que a gente começou o teu treinamento te perguntando quem era você? Te pedindo para anotar quem é você, para trazer as tuas características. Porque não adianta de nada aprender tudo que eu ensinei aqui, decorar todas as palavras que eu trouxe, aprender direitinho sobre o dominante, influência, o estável, o conforme, aprender todos os detalhes, decorar tudo que eu falei. Não adianta de nada decorar tudo isso se você não utilizar isso com inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? É a capacidade de lidar melhor comigo, de extrair o meu melhor e também de lidar melhor com o outro, extrair o melhor do outro. A grosso modo, inteligência emocional é isso. A grosso modo, inteligência emocional é desenvolver competências emocionais pessoais, ou seja, eu lidando comigo mesma, e competências emocionais sociais, eu lidando com o outro. Quando você entende de perfil, você tem o conhecimento para colocar isso aqui em prática. Porque aí você começa a entender melhor quem é você e vai poder lidar melhor com as suas características e começa a entender melhor quem é o outro e vai poder lidar melhor com as características do outro. Mas ter essa inteligência emocional necessita a decisão. A decisão de realmente buscar extrair o melhor dessas relações. A decisão de não ficar na tua zona de conforto, sendo quem você sempre foi, sem buscar se flexibilizar em nada, sem buscar alcançar as outras pessoas, achando que só você é o certo ou a certa, só você é o dono da razão ou a dona da razão, ok? E o que mais que eu posso te dizer sobre inteligência emocional? Aqui na Febracis a gente acredita que inteligência emocional também é amar ao próximo como a si mesmo. Nem mais, nem menos. E para mim, na minha visão, entender de perfil é entregar para você. Te ensinar sobre perfil é entregar para você uma ferramenta para que você possa verdadeiramente amar ao próximo como a si mesmo. Yane, como assim? Me explica melhor. Você precisa primeiro olhar para quem é você. Olhar para as tuas características, olhar para o teu perfil. Talvez você até olhe esse perfil e diga assim, mas
não gostei muito desse perfil, não. Eu sou isso aqui, mas eu queria ser outra coisa. E aí, amigo, eu te convido a enxergar a maravilha que é ter o perfil que você tem. O presente de Deus, que é ter o perfil que você tem. Esse perfil aí que você tem, exatamente do jeitinho que ele é, tem tudo a ver com a tua missão. Tem tudo a ver com o teu propósito aqui na Terra. Tem tudo a ver com o que você tem para realizar na vida das outras pessoas e na sua própria vida também. Agora, claro, você precisa ter inteligência emocional para lidar com esse perfil da melhor forma. Você precisa ter inteligência emocional para fortificar o que você tem de bom e para neutralizar, superar o que você tem de ruim. Para fortificar as coisas boas, as características positivas do teu perfil e para tentar diminuir ou modificar as características que você tem de negativo relacionadas a esse perfil. Então, o seu papel, a sua autorresponsabilidade é também com relação a isso, de olhar para o que você tem de bom para potencializar e de trabalhar em cima do que você tem de ruim ou do que você tem que não é assim tão bom. Ao mesmo tempo, você precisa também olhar para o outro e entender as coisas boas que o outro tem, seja ele parecido com você, seja ele completamente diferente de você. Se ele é parecido, que maravilha, vocês têm essências parecidas. E se ele é diferente, que maravilha também, porque vocês têm essências que são complementares. Você não precisa mais ser tudo ao mesmo tempo. Você não precisa mais ser ao mesmo tempo quem aquece, quem dá liga, a voz da razão e a luz que ilumina o ambiente. Você não precisa ser tudo isso. Você pode ser apenas quem é você. Você pode ser apenas quem você é. E você vai ter outras pessoas ali naquele ambiente que vão poder cumprir os outros papéis. Então, entender de perfil é entender também que você agora vai ser livre para viver o seu papel e você vai poder libertar as outras pessoas para que elas vivam os papéis delas também. Obviamente, isso não significa que você não possa, uma vez ou outra, uma circunstância ou outra, numa situação ou outra, se flexibilizar nesse papel. Isso não quer dizer que você tenha que se sentir preso a esse papel, preso a esse perfil, usar esse perfil de muleta, como se você não pudesse nunca se aperfeiçoar. Não, a gente não está aqui para te dizer, ó, você nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim, síndrome de Gabriela. Não, a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para te ajudar a entender a melhor forma de lidar com esse perfil. É por isso que a gente gosta de falar em autoconhecimento e autogestão. Então, vamos entender aqui como é que você vai lidar com o seu perfil. A partir do que você entendeu aqui, você vai trabalhar o autoconhecimento. Você agora se conhece um pouco mais, você agora sabe um pouco mais as suas tendências comportamentais. Isso é autoconhecimento. Agora, o que você vai fazer com essa tendência é autogestão. E aí, como assim? Talvez você tenha percebido que você é dominante, que você tende a ser mais direto, mais objetivo e que às vezes pode até parecer um pouco mandão. Isso é autoconhecimento. Continuar assim e fazer exatamente isso não é autogestão. E o que é autogestão? É saber a hora certa de agir exatamente como você é e a hora certa de agir de uma outra forma. Isso é autogestão. Ok? Então entenda. Quando eu falo que a tua essência é esse perfil, que esse perfil fala de quem você é, fala da tua missão aqui na Terra, isso não quer dizer que você vai ficar usando esse perfil de muleta. Isso não quer dizer que você vai ficar utilizando esse perfil como desculpa para não ter outros comportamentos. Você precisa, além de se conhecer, você precisa se gerir. Então, escolher a forma certa de utilizar esses comportamentos, melhorar o que tem que ser melhorado, adaptar o que não é tão bom, modificar, trabalhar em cima do que não é tão bom, mas sem esquecer da tua essência. Isso é autogestão. E eu te convido a não só buscar o autoconhecimento, mas buscar também essa autogestão, esse controle das tuas ações, das tuas emoções, da forma como você lida com as circunstâncias. Porque só o autoconhecimento, por mais que seja meio caminho andado, só o autoconhecimento não vai te levar muito longe. Agora, se você unir esse autoconhecimento com a autogestão, aí, amigo, aí eu tenho certeza que você vai ter sucesso em tudo que você fizer. Ok? E como é que eu faço para lidar melhor com os outros, com as outras pessoas? Qual é o segredo para lidar melhor com as outras pessoas? Então, aqui eu vou te trazer 4 passos
Simples, mas muito efetivos. E o primeiro passo é não julgar o outro. Na hora que você olha para o seu filho, que é dominante, e você diz assim, você é atrevido, você não respeita ninguém, você está julgando ele. E você está colocando nele um julgo que talvez ele passe o resto da vida batalhando para tirar. Na hora que você olha para o seu filho, que é influente, e você diz assim, Ave Maria, fala demais, para de ser inconveniente, para de ser chato. Você está colocando em cima dele também um julgo que talvez ele passe a vida inteira para tirar. Na hora que você olha para o seu filho estável e você diz assim, ô menino lerdo, Ave Maria, o pessoal passa por cima dele e ele não diz nada. Você está colocando nele também um julgo que talvez ele passe a vida inteira para tirar. Na hora que você chega para o seu filho conforme, você diz, esse menino é estranho. Esse menino é estranho, ó, as cores dele, tudo. Não, esse menino é filho meu, não. Você está colocando nele um julgo que talvez ele leve a vida inteira para tirar. Então, muito cuidado com a forma como você se comunica com essas pessoas, com o que você fala para essas pessoas, com as palavras que saem da tua boca. E não só dos teus filhos, não só com relação aos teus filhos, mas com relação às pessoas com quem você convive. Muito cuidado para não estar julgando elas de forma precipitada, para não estar julgando elas como erradas só por causa do perfil delas. Não existe perfil certo e perfil errado. Existe perfil diferente. Não existe perfil certo e perfil errado. Existe perfil diferente. Na hora que você fica julgando que uma pessoa é boa ou ruim por causa do perfil dela, você é que está errado e não aquela pessoa. Ok? Próximo passo. Busque compreender o outro e as suas necessidades. Lembra do que a gente falou? Sobre alinhar as expectativas? Sobre entender como é que o outro pensa? Sobre não ficar esperando de um peixe que ele suba numa árvore? Não ficar esperando de uma borboleta que ela nade? Exatamente isso. Entenda os outros e as necessidades dele. Entenda que o dominante ele tem a necessidade de controle. Ele tem a necessidade de estar no comando. Entenda que o influente ele tem necessidade de conexão, de conversar, de interagir. Entenda que o estável ele precisa de um planejamento para fazer as coisas. Ele precisa de calma, de paciência. Entenda que o conforme precisa seguir as regras. Ele valoriza fazer as coisas do jeitinho que foi ali combinado. Entenda que cada um tem as suas necessidades e você precisa compreender essas necessidades para conseguir ter um melhor relacionamento com essas pessoas. Próximo passo. Valorize o que o outro tem de melhor. Ao invés de focar no defeito, ao invés de focar na falha, ao invés de focar na dificuldade, foca no que essa pessoa tem de positivo. Foca no brilho que ela traz para o teu dia, foca na paciência que ela tem, foca no detalhamento que ela traz, foca na tomada de decisão que ela tem, foca nas coisas boas, porque onde foca, expande. Se você focar no que essa pessoa tem de bom, você vai conseguir usufruir melhor do que ela tem de bom. Mas se você ficar focando no que ela tem de ruim, você só vai enxergar o que ela tem de ruim. Lembra daquela música? Os opostos se distraem, mas os dispostos se atraem. Se você ficar focando no que tem de diferente, no que tem de errado, no que você não gosta, você vai se distrair do que realmente importa. Mas se você realmente estiver disposto a olhar para essa pessoa e enxergar o que ela tem de melhor, aí vocês vão se aproximar cada vez mais. E isso é tanto para o âmbito pessoal quanto para o âmbito profissional. Ok? E por último, adapte a sua comunicação para alcançar o outro. Não quer dizer que você tem que se virar do avesso, não quer dizer que você tem que virar uma outra pessoa para alcançar o seu esposo, para alcançar o seu filho, para alcançar o seu colaborador. Mas quer dizer que, na hora que você for conversar com o seu esposo, com o seu filho, com o seu colaborador, você vai conversar adaptando a sua comunicação à forma como eles gostam de serem tratados. E só essa adaptação já vai fazer uma diferença tremenda na tua comunicação com essas pessoas e no resultado dessa comunicação também. Diante de tudo isso, amigo, diante de tudo isso que eu te falei, você vai pegar agora, pega essa ferramenta que está disponível aí para download, imprime essa ferramenta e você vai preencher essa ferramenta. Preencha essa ferramenta com o nome de pessoas de cada um desses perfis. Escolhe uma para cada um dos perfis. Coloca depois, vê aí que na ferramenta tem a instrução direitinho. Coloca aí quais são as características que você percebe, as qualidades que você percebe em cada uma delas. E depois coloca ações, coisas práticas, ações práticas, concretas, palpáveis que você vai fazer para ter um melhor relacionamento com cada uma delas, ok? Então, vai lá e preenche essa ferramenta.
E aí, conseguiu? Conseguiu preencher a ferramenta? Se você tiver com dificuldade ainda para pensar as ações, para pensar o que você vai fazer para ter um melhor relacionamento com essas pessoas, deixa eu recapitular aqui com você o que cada um desses perfis valoriza. Olha só, o dominante, ele valoriza desafio e ele valoriza poder. Então, se você puder trazer as coisas para ele como um desafio que é favorável para você, por exemplo, se é seu colaborador, traz para ele a demanda dizendo, olha, isso aqui está muito desafiador, mas eu acredito que você vai conseguir fazer. E aí, você consegue? Ele já vai se sentir mais estimulado só por você ter apresentado para ele como um desafio, ok? Você chegar para o seu filho que ele não está fazendo a tarefa e você disser assim, eu duvido que você termine a tarefa em 30 minutos. Duvido. Aposto como não termina. Aí ele vai querer terminar a tarefa realmente em 30 minutos, porque você desafiou ele. Agora, às vezes, por não saber disso, você acaba fazendo o oposto. Dizendo assim, rapaz, tu não vai tomar banho, não? Olha, se você não for tomar banho, você vai ver o que eu vou te fazer. Aí eu estou desafiando o meu filho a me desafiar. Ok? Então, na hora que você entende que ele gosta de desafio, que ele gosta também de ter o poder nas mãos, aí você vai adaptando a sua comunicação para alcançar essa pessoa. Quando a gente diz que o dominante gosta de ter o poder, uma coisa muito básica na relação com o dominante é deixar que ele tome as decisões principais, ok? É trazer para ele opções para que ele possa escolher. E às vezes nem são decisões tão importantes assim. Às vezes é o que a gente vai almoçar hoje? A gente vai almoçar hoje filé de peixe ou a gente vai almoçar frango? Então você traz para ele as opções para que ele escolha. A gente vai passar as férias aonde? Vai ser em Cancún ou vai ser em Nova York? Traz as opções para que ele escolha. Só o fato de você trazer opções, deixar a escolha final na mão dele, ele já vai se sentir muito mais valorizado dentro dessa relação. Frustra muito o dominante em qualquer relação, seja relação profissional ou pessoal, ele perceber que ele não tem autonomia para tomar as próprias decisões, que tudo que ele vai fazer ele tem que pedir permissão para alguém, que nada ele pode realmente tomar as escolhas dele, ok? Então é muito importante você saber disso na hora de pensar que ações você vai fazer para ter um relacionamento melhor com os dominantes da sua vida. O influente valoriza muito o reconhecimento social. Para ele é muito importante ser reconhecido. Então, muitas vezes é aquela pessoa que gosta de declaração de amor em público, que gosta daquela validação na frente do time inteiro. Então, se você tem um colaborador que você percebe que é mais influente, talvez fazer um vídeo validando ele, dizendo, olha, fulano, estou gostando muito do seu trabalho, parabéns. Talvez fazer uma comemoração ali, uma plaquinha de funcionário do mês. Tudo isso são coisas que podem fazer ele se sentir mais valorizado. E se é seu esposo, se é seu filho, aquela postagem no Instagram, nas redes sociais, falando sobre o quanto essa pessoa é importante para você, sobre o quanto você ama essa pessoa, o quanto ela é valorosa, também já vai massagear bastante ali essa necessidade de reconhecimento que o influente tem. Ok? Já o estável ele tem a necessidade de segurança e de previsibilidade. Então, sempre que você for lidar com ele, traz um calendário, ok? Sempre que você for combinar um prazo, combinar uma data de alguma coisa, traz um calendário para você combinar com ele essa data. Planeja as coisas com ele com antecedência. Se tiver mudança, já chega para avisar, olha, vai ter uma mudança nesse ponto aqui, ia ser assim e vai ser assado. Explica rapidinho qual foi a mudança que teve, mas explica toda e qualquer mudança que for acontecer, para que ele não seja pego de surpresa. Porque se tem uma coisa que desestabiliza o estável, é ser pego de surpresa. É ter que mudar os planos de última hora. E quando é um relacionamento mais próximo, como um relacionamento conjugal, por exemplo, muitas vezes é esse momento aí de mudança de planos que vai fazer com que comece um conflito, comece uma briga ali naquele relacionamento. Já o conforme, ele valoriza muito as informações. Então, quanto mais informações você tiver sobre aquilo e você puder passar para ele, mais seguro ele vai se sentir. Se você quer fazer uma viagem com ele para Nova York, traz informações sobre Nova York. Se você quer convencer ele a fazer o treinamento Método CIS com você, traz informações sobre o Método CIS, sobre o Paulo Vieira. Traz informações, de preferência, informações de muita credibilidade, porque assim ele vai se sentindo mais confortável, ele vai se convencendo a partir dessas informações de que realmente é algo que vale a pena ele investir o tempo dele. E é muito importante também a questão de fazer bem feito. Conforme não gosta de nada mal feito. Então,
tudo para ele é importante fazer de uma forma certa, fazer com qualidade, fazer dentro da regra. Então, quando você está atento a isso, olha só, se você mora com conforme, geralmente ele tem um lugar que para ele é o lugar certo de colocar as coisas. Então, respeita isso. Se você trabalha com conforme, ele provavelmente tem um lugar certo de colocar determinados papéis. Então, respeita isso, porque isso faz parte da forma dele de organizar as informações. Ok? E respeita sempre que tudo que ele for fazer, ele vai querer fazer muito bem feito, com muita qualidade. Valoriza isso. Valoriza o que essa pessoa tem a te oferecer justamente por gostar de fazer as coisas bem feitas. Ok? E se você tiver dúvida, se você não souber o que fazer, se você pensar de N formas e não conseguir achar uma solução, na dúvida, amigo, na dúvida, apenas ame. Ame e com certeza você vai conseguir ter um relacionamento muito melhor com essa pessoa. Mostre para ela que você valoriza ela, mostre para ela que ela é importante para você, que ela é importante para a sua vida, que ela é importante para o seu trabalho, que ela é importante onde quer que você esteja, onde quer que você necessite dela. Mostre para ela que você enxerga as qualidades dela, mostre para ela que você enxerga o que ela tem de bom a acrescentar na sua vida, ou na sua carreira, ou na empresa. Mostre para ela que você enxerga ela, enxerga o que ela tem de melhor e que você quer ver ela entregar o que ela tem de melhor. E eu tenho certeza que você vai ter um relacionamento muito melhor, muito mais feliz, muito mais produtivo, muito mais saudável, seja no ambiente pessoal ou no ambiente profissional. Um grande abraço e até a próxima.